Oi, pessoal, hoje eu tô aqui tentando gravar pela primeira vez no Ibis Paint no meu canal secundário. Esse aqui a gente vai fazer uma bonequinha meio anos 2020, sabe? Eu vou começar dividindo essa parte assim pra deixar tudo simétrico, porque eu não consigo fazer tudo igual, tipo perfeitinho. Então não falem que eu vou trapacear. Depois dessas lindas simetrias, agora eu vou fazer o círculo mais basiquinho assim, sabe? Só pra me ajudar no processo. Ignorem se eu ficar toda hora saindo da tela. Agora eu vou ficar aí tentando deixar bem mais, como pode dizer, mais simétrico assim. Bom, consegui. Agora eu vou só fazer um círculo. Mas eu vou tentar fazer esse círculo com alguma simetria também, como vocês vão ver aí. Não essa parte aí, vocês vão ver algo mais simétrico agora. Eu acho que eu vou colocar um círculo de apoio só pra me ajudar a fazer, porque se eu for fazer sem, eu tô muito lascada. Consegui fazer o círculo sem o negócio, a simetria. Agora eu vou tentar Não consegui, então vou direto pros olhos, que eu confesso que foi um pouquinho difícil no começo, mas depois foi facilitando, por também ser dois iguais. Já nessa parte da, vamos dizer, olheira, mas foi bem difícil. Agora eu tô desenhando a parte das pupilas, vamos dizer, que também foi um pouquinho dificuldade. Agora eu vou pra pupila central, né, que sempre fica nos nossos olhos, que é aquela lá de várias cores, tipo, pode ter várias cores. E eu confesso que eu meio que fiquei estressada durante o processo. E nessa parte eu fui tentar fazer o nariz, mas eu não consegui por causa da simetria, então ia ficar bem estranho. Mas então eu fui fazer os rabiscos, então eu fui tentar agora ir fazer a boca e deu errado, mas ok. Oi pessoal, esse aqui sou do dia 27 dublando, porque no dia anterior meio que a minha voz deu uma falhada porque eu tava gripada. Eu ainda tô gripada, mas eu já melhorei. Então ok, agora eu vou tentar fazer a boca sem a simetria. E com a simetria, né, porque tava muito difícil fazer com a simetria. Oi gente, eu acabei de descobrir não é uma função, mas é meio que eu fui meio burra. E quando falo assim, não vai dar de escutar mais, então eu vou ter que falar bem pertinho do microfone. Na verdade não é microfone, é perto do celular, porque eu não tenho microfone mais. Meu celular antigo quebrou e eu tive que usar esse aqui da minha mãe, que é aquele microfone que vocês viram de ouvido, fone de ouvido, sabe? Ele meio que não coloca nesse aqui, ou é só um fone, mas minha mãe não deixa usar. Aí eu tô fazendo aí o nariz, né, de boa, tentando pelo menos, porque, né, paciência ninguém tem. E se eu fosse fazer com a simetria ia ficar horrível, então eu quis fazer sem a simetria. Bom, aí quando eu terminei de fazer o nariz, eu já fui direto pro cabelo, não, né? Pro cabelo, mais ou menos. Não, foi pra sobrancelha, porque eu tô olhando aqui pelo celular, porque eu já esqueci minhas falas, eu tô sem o roteiro. Enfim, aí eu fiz as sobrancelhas, que foi bem difícil pelo caso. Ok. Aí eu finalmente consegui, né, porque paciência de Jó eu não tenho. Aí eu fui fazer o cabelo com paciência. Não, eu fiz sem a simetria, porque se eu fosse fazer com a simetria ia ficar horrível. Eu fiz só a franja sem a simetria e como posso dizer, quando foi o cabelo todo assim, comprimento, eu fui fazer logo com a simetria pra me dar paciência um pouco. Se vocês verem minha voz tipo assim, ó, é normal, tá? Aí eu fui fazer a orelha, né, porque paciência ninguém tem. Aí eu fui fazer o cabelo finalmente, e sem querer pegar o branco, mas ok, vamos fingir que nada aconteceu. Ok. Aí
eu fui fazer o cabelo de boa. Aí eu descobri que eu não consigo fazer até com simetria. Ok, aí eu fui fazer o cabelo bem de boa. Só que o problema é que tá ficando com essas curvinhas assim. Eu não gosto. Eu sempre tava ali dando jeito de ficar do jeito que eu quero. Que paciência de Jó eu não tenho. Eu já falei isso, né? Aí eu apaguei o cabelo todo só pra fazer tudo de novo. E eu até que gostei, mas depois odiei. Aí depois eu gostei de novo. Depois odiei. Gostei. E ficou esse cabelo aí. Até que gostei, não vou tacar hate. E depois eu fui direto pro corpo, assim, pro pescoço e o tronco. Como eu ainda não sei fazer o corpo, eu fui só pro tronco mesmo e também que tava sem espaço. Aí depois eu fui o quê? Fui fazer um fiapinho no cabelo. Aí depois eu fui pro pescoço. E eu não consigo ficar com o espacinho sobrando. Eu sempre tenho que preencher tudo porque eu não gosto, o problema é seu, se você gosta. Aí eu fui fazer o fiapinho. Fiapinho não, né? Pescoço. Desculpa, eu ainda tô gripada, tá? Fui fazer aqueles negócios sem magrelo que eu tenho. E fui fazer tipo um, vamos dizer, colete, né? Que eu simplesmente amo usar, mas doaram todos os meus. Aí eu fui fazer o meu efeito xadrez, igual que eu tinha. Que eu amava muito, mas doaram. Aí eu quero ver com a minha mesa completo. Aí eu fui fazer uma forma assim, xadrez quadriculada, não sei como vocês dizem. Comenta aí como é que vocês dizem esse negócio aí, xadrez quadriculado, sei lá. Aí ok. Aí depois eu fui pra linha principal. Aí ficou meio que um espaço. O meu não tinha um espaço assim no meio, mas eu fiz porque eu quis. Aí nessa parte aí foi um pouco irritante porque tava tudo ficando desengonçado e eu não gostei. Aí depois que eu fui ajeitando, aí sim ficou melhor. Com bastante paciência eu consegui. Lacrei, amor. Depois dessa parte aí eu meio que fiquei um pouquinho sem paciência, então eu quis fazer um umbigo. Que eu confesso que foi um pouco difícil, porque eu simplesmente tava sem ideia esse dia, então eu fiz tipo um ponto de exclamação, né? Vai ficar parecendo uma tatuagem? Sim, problema. Aí eu quis fazer uma tatuagem escrito mãe. Por favor, gente, não me julguem só porque eu escrevi um coração e escrevi mãe. Não me julguem porque eu gostei, então pronto. Aí eu afinei a ponta, né? E escrevi aí, ó, mãe. Só que eu esqueci que tava com a simetria. Mas pra isso eu tinha que tirar a simetria, senão ia ficar horrível. Aí, ok. Aí sim, ficou do jeito que eu queria. Aí eu tive o quê? Desculpa, tá falando muito aí, mas ok. Aí, ok, eu fui o quê? Eu fui escrever a palavra mãe com bastante delicadeza. E ok. Depois eu fui tentar testar as camadas, que faz um tempo que eu não testo camadas. Aí ok. Aí eu tava toda hora testando, dava dando errado. Aí eu resolvi o quê? Colocar um fundo. Olha como eu sou inteligente. Aí depois eu fui testando mais um pouco. Aí depois que eu tive a ideia de colocar o fundo, bem depois, porque eu tava sem paciência esse dia. E eu só queria, né? Queria o quê? Só pintar e pronto. E ok. Depois de um belo tempo mexendo em 1000 camadas, eu fui lá, meti o fundo que cor? Fundo roxo. Mas o problema não era isso. O problema é que eu não sei se eu ainda tinha o fundo rosa. Fundo roxo já, o fundo rosa. Olha aí eu colocando. De um leve tempo procurando, eu finalmente achei o fundo rosa. E ok, ficou bom. Aí eu tinha que aumentar a tela pra poder fazer, né? Porque ia demorar. É o que mais tem aqui em casa.
Só que o problema é que eu tava conseguindo com aquele outro tipo. Aí eu coloquei esse aí que foi melhor. Depois de um belo tempo organizando, ficou assim. Olha aí, que fundo lindo. Parece que eu tô apaixonada. Não posso fazer coisas privadas aqui. Aí, ok. Só que o problema é que quando eu fui tentar pintar, não tava indo. Tipo, tava pintando a line art. E eu não consegui. E depois eu tive a brilhante ideia de ficar toda hora mudando. Igual eu mudei aquela lá para pintar. Antes de eu ter a ideia de colocar o fundo. Aí, ok. Aí eu achando que ia dar certo. Deu certo. Esperem. Ó a resposta. Depois de 1000 horas testando, eu tive a brilhante ideia de testar de novo. Aí depois eu tive outra ideia, que foi fazer a seleção de camada, entendeu? Demorou um pouco, mas quem vai querer saber? Só vocês mesmo, que eu não vou compartilhar pra ninguém, só pra minhas colegas. Aí, né, eu tava aí testando ainda, porque paciência de Jó eu não tenho, porque eu puxei a paciência da família da minha mãe. Aí, ok. Aí, quando eu fui tentar testar pela última vez, fiquei com paciência. Não. Aí, depois, aí eu tive a brilhante ideia de fazer esse negócio aí. Eu fiz primeiro um teste pra realmente ver se... Porque às vezes buga no meu celular. E ok. Aí quando eu fui pintar, aí eu percebi que deu certo. Aí o que eu fui fazer? Fui fazer a minha querida parte que eu sempre faço, que é a parte de contornar tudo pra fazer. Aí eu tive a brilhante ideia de colocar a simetria, só que pra fazer o fiapinho, não outras partes. Eu fiz primeiro o fiapinho, só que aí eu percebi que o fiapinho não ia dar, porque ia fazer do outro lado. Eu só fiz um. Se eu tivesse feito 2, tudo bem, mas eu só fiz um. Aí eu fui direto pro cabelo, assim, pra raiz. E eu fiz só um pouco porque preguiça tomou conta de mim. Aí eu fechei bem fininho, aproximei muito a câmera com bastante paciência, que eu não tenho. Aí eu fui lá. Ok. Aí eu fui contornando com uma bela paciência que eu não tenho. Bem contornadinho, porque eu tava simplesmente sem... essa aqui sou eu do dia seguinte, do dia 28, porque eu provavelmente tô sem paciência. E eu não tô querendo gravar tudo, porque eu simplesmente tô gravando tudo isso de noite. Tipo, desenho dia 26 eu gravei de noite, dia 27 de noite e hoje de noite também. E eu vou postar esse vídeo só dia 29, porque eu não tô com paciência pra postar hoje. Mas, ok, né? Aí, se eu for postar esse vídeo, sabe o que eu vou postar? E no YouTube vai estar dia 28, mas na verdade eu vou ter postado esse. Eu vou postar esse vídeo dia 27. Olha a lógica, não existe. Aí, ok, né? Aí eu tava contornando aí de boa. Bem de boa mesmo. Cadê meu selo? Cadê meu tesouro? Cadê meu diamantinho? Tá aqui. Gente, essa sou eu do dia... Não adianta, não é dia. Eu ainda tô no dia 28. Aí eu tô contornando as pontinhas, né? Que foi bem difícil, porque eu simplesmente tava sem paciência. E, ok. Aí, eu fui o quê? Eu fui pintar para ser melhor. Bom, gente, eu tô aí pintando, né? Porque eu tava sem paciência, então eu quis logo pintar. Depois que eu pintasse, eu já ia pintar com roxo ou qualquer cor, que eu não vou dar spoiler. Quase que eu dou, mas ok. Aí eu tive a brilhante ideia de simplesmente dar uma pintadona assim, já na raiz, pra já adiantar logo, né, entre aspas. Mas simplesmente quase deu errado.
Porque eu não consigo controlar meu dedo, não. Eu sou mobile, eu não gosto de pintar com o dedo. E se eu tivesse iPad, eu ia gostar mais com a caneta do que com o dedo. Porque eu sou mobile, mas eu queria muito ter a caneta. Sim, eu sei que tem alguns celulares que vêm já com a caneta, mas eu não tenho dessa caneta. No celular da minha mãe não veio. Então, eu vou ter que pintar com o dedo mesmo. Ai, que ódio. Depois de eu achar que tô quase terminando, foi simplesmente uma mentira. Ainda tinha o outro lado, mas eu lembrei que o outro lado tava com simetria, então tava tudo igual. Aí eu tinha que pintar as pontinhas que sobraram, porque senão ia sair da line. E a line ia ficar o quê? Colorida, mas eu não queria. Aí o quê? O que eu tive na minha cabeça de simplesmente parar tudo, diminuir a ponta e daí pra pintar? Ai, pra que eu fui fazer isso? Porque eu não tenho paciência, gente. Se vocês ouviram um barulho de óculos assim, ó, não sei se dá pra ouvir. É porque eu tô usando óculos. Aí, ok. Aí eu simplesmente tive a brilhante ideia de quase parar tudo e pintar. Mas dessa vez eu não tive, porque dessa vez eu fui inteligente. Mas aí tinha essa bolinha aí que eu esqueci. Mas como que eu ia pintar? Não ia pintar tudo, ia sobrar espaço. Eu não queria que sobrasse espaço nessa bomba. Aí o que? Pronto, pintei. Aí eu parei tudo. Peguei. Não, parei tudo não, né? Eu acho que eu tive a brilhante ideia de diminuir a ponta e pintar. Aí do mesmo jeito eu ia ficar em cima da line art, mas ok. Ai, meus amigos, paciência de Jó não tenho, mas esses dias eu tive que ter, porque eu ia pintar, mas aí eu só pintei a raiz de roxo, um pouquinho puxado magenta mais claro. Aí eu pintei aí de boa, né? Bem de boa, aí eu aumentei logo e pronto, tá assim. E assim ficou essa parte aí, né? Paciência. Bom, pessoal, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E até mais. Tchau!